Hey guys, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui e hoje eu tenho o prazer e a alegria de compartilhar com vocês o que eu acho que é um dos bastidores e um dos projetos mais icônicos e mais fora da caixa que a gente já produziu aqui na FJR Crew. Eu estou falando do DVD ao vivo, ele é da banda Morada. Então se prepara aí, porque esse é mais um FJR on set. Com certeza, ao longo dos anos, esse é um dos bastidores que as pessoas mais me pediram para conferir. Falar como que aconteceu esse projeto, como foi a concepção, como que vocês acharam essa locação. Porque sim, pessoal, o ponto alto desse projeto, para todo mundo que assiste, é esse lugar. É um lugar totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha produzido e principalmente foi um material totalmente inusitado para a banda Morada e para a trajetória dentro do audiovisual que eles já tinham percorrido. Mas para vocês entenderem um pouquinho sobre como esse projeto ganhou vida, eu preciso contar para vocês como eu conheci o Brunão e as coisas que a gente já fez antes de chegar até esse momento tão inusitado que foi o DVD ao vivo. Por um bom tempo eu participei da Som do Reino, produzindo muita coisa legal por lá, principalmente projetos ao vivo. Desde então a gente cultivou uma amizade muito bacana, conversas, inclusive a gente foi pra estrada junto. Eu sempre registrando algumas coisas com a crew e a galera sempre tocando e mandando muito bem nos palcos. Depois de algum tempo eu me lembro de um dia super específico, durante uma tour que a gente estava fazendo, que foi a Som do Reino Tour, onde o Brunão chegou e falou: cara, a gente tem que bolar um projeto ao vivo. E eu já tenho até o lugar, eu tô guardando esse lugar, eu não sei há quantos anos, Flau. Ele rapidamente sacou o celular ali do bolso, tentou pesquisar no Google com alguns termos, e essa foi a primeira vez que eu pude colocar meus olhos em uma foto do Teatro Oficina. A galera toda ficava me perguntando, mano, como é que você encontrou esse lugar? Eu realmente não sei dizer, eu sei que faz aproximadamente uns de 6 a 7 anos que eu vi esse lugar de alguma forma na internet. Eu falei, cara, eu preciso gravar lá. Anos depois, eu tentei achar de tudo quanto é jeito na internet, coloquei todas as combinações possíveis para eu tentar encontrar esse lugar. E demorou muito, eu consegui encontrar novamente na internet, deixei salvo ali, mais alguns anos guardados. E quando a gente pôde apresentar pro Flaus algumas fotos, a gente pôde vir aqui, ele falou, cara, é um desafio bem legal. Rapidamente, quando eu vi a primeira foto, eu tive um estado, falei, cara, esse projeto vai ser totalmente diferente de tudo que eu já fiz até hoje. E já acendeu aquela chama ali dentro, fiquei muito empolgado para conhecer, para visitar e para bolar. Acho que já, e pra lá, assim, O primeiro grande desafio que a gente encontrou nessa locação foi a falta de simetria. Eu particularmente sempre busquei implementar muita simetria nos meus projetos, nos meus enquadramentos e nos cenários que eu acabo desenhando, ou com um cenógrafo ou com um light designer na pré-produção. E cara, pra mim entrar naquela locação e ver que cada lado era de um jeito, a gente não tinha nem um piso reto, mas sim uma rampa descendo, depois um pouquinho reto e uma rampa subindo, tudo isso se tornou uma grande incógnita na minha cabeça. E principalmente como captar todo esse ambiente para que ficasse interessante e, em segundo lugar, como iluminar esse ambiente. Eu costumo colaborar muito com o Anderson Neves, que é um ótimo light designer, e a gente já tem essa parceria há muitos anos. E algo que sempre marcou também os nossos projetos e os desenhos do Anderson foi simetria. Então, tanto para mim quanto para ele, a gente foi tirado imediatamente da nossa zona de conforto. E rapidamente percebemos que a gente precisaria apostar em um design
totalmente fora do que a gente costuma fazer. Uma das questões que desde o início da pré-produção, ali naquelas conversas, nem botando data nem nada, mas que o Morada colocou como crucial e muito importante para o projeto, foi a presença e o calor do público. E esse detalhe especificamente casou com uma luva no Teatro Oficina, porque a gente tem algumas arquibancadas muito industriais, feitas ali com metal, com alguns pedaços de madeira, e em conjunto com o light design, a gente conseguiu trazer algo que eu nunca havia feito em nenhum projeto, que é tratar o público como parte do nosso cenário. Aí que entra a genialidade do Anderson no light design. Como na parte de baixo a gente não tinha como incluir tantas pessoas, naturalmente a gente levou a maior parte delas para os andaimes e para as arquibancadas. Isso eu acho que trouxe um fator muito único para o jeito que eles estavam tocando e também entregando aquelas canções ao público. Em vez de naturalmente a gente trazer uma iluminação de frente no público, onde a gente realçasse tanto as expressões das pessoas, ele sugeriu a gente trabalhar de uma forma totalmente contrária, ou seja, ter as pessoas sendo retroiluminadas com iluminações de contra. A gente colocou alguns par LEDs ali atrás e isso deu um efeito muito bacana, ou seja, a gente criou uma certa silhuetas e também fachos de luz entre as pessoas. Quando a gente observa as imagens de público, tanto close, handheld, quanto também captadas a partir do nosso trilho lateral, a gente consegue ter uma imersão muito diferenciada e também uma imensidão. A gente trata as pessoas como parte da própria locação, elas se integram no cenário e também no design de luz. Desde sempre, a linguagem musical do Morada sempre foi marcada por uma presença muito intensa e muito dinâmica dos instrumentos. Então, na hora da gente pensar em um show de luz, na hora da gente pensar em uma fotografia, a gente quis trazer todo esse impacto também para a escolha dos equipamentos e do mapa de iluminação que a gente faria naquele local. E não foi diferente. Como background para nossa cena principal de frente, atrás da banda a gente montou um grid cheio de moving lights e na parte de baixo com alguns estrobos de LED. É muito visível em algumas canções como a gente utilizou isso como um recurso para realmente fazer a música caminhar lado a lado com o vídeo. A gente conseguiu até deixar alguns takes rolar mais tempo durante o nosso corte. Em vários momentos eu posso utilizar ali um trilho ou uma grua com uma lente bem aberta e eu consigo passar ainda essa agressividade que a canção pede, e a partir disso a gente consegue ter uma sintonia muito legal entre a linguagem que a banda está escolhendo na produção musical e a linguagem do vídeo e da iluminação no nosso produto final. E para que todo esse show pudesse acontecer de maneira lisa, para que ele pudesse ser montado especificamente faixa a faixa, música por música, detalhe por detalhe, a gente precisou ter muito antes esses arranjos para fazer uma pré-produção e também uma programação do timecode de luz. Ou seja, no dia do rec, basicamente quando o Felipe soltasse ali o play, a luz estaria rodando automaticamente, totalmente sincronizada com o que eles estariam tocando no mapa de cada canção. Chegou a hora de eu mostrar para vocês como a gente captou todo esse material nas nossas câmeras. E agora eu quero mostrar um pouco para vocês dessas escolhas que eu fiz juntamente com o Patrick Rodrigues, que foi quem fez a direção de fotografia desse projeto. Para a captação ao vivo do DVD, a gente trabalhou com 12 câmeras, sendo que a gente dividiu em alguns setores. Para nossa frente, a gente trabalhou com câmeras Canon Cinema, especificamente do modelo C300 Mark II, C700 e C200. Para esse nosso primeiro setor de câmera, as lentes que a gente escolheu foram as Fujinon Cabrio. Elas são lentes broadcast com um look cinematográfico. A gente também colocou algumas lentes da Canon Cinema que seguem basicamente o mesmo estilo. Elas têm um corte muito bem uma com a outra e foi muito tranquilo trabalhar nisso na pós-produção. Agora, para nosso segundo setor de câmera, eu vou chamar elas de câmeras instrumentais. Essas câmeras a gente escolheu por uma questão de acessibilidade, trabalhar com as Ursa Mini Pro e com lentes de fotografia da Canon e da Sigma. Tendo ali as Ursa Mini Pro, a gente teve uma operação handheld muito boa, já com um ótimo visor da própria câmera, onde a gente podia flipar, fazer take slow angle, muita coisa bacana. E para a gente fechar o nosso setor de instrumentos, a gente colocou uma outra câmera que é uma Panasonic
Panasonic Lumix GH5 com uma lente 12mm da Leica. E agora a gente vai para o nosso setor de público. Inicialmente a gente estava com duas Sonys A7S II para trabalhar ali no público e a gente escolheu lentes extremamente claras. A gente trabalhou com uma Rokinon 35mm 1.4 e outra Rokinon 50mm 1.4. Essas são lentes muito bonitas, bem cremosas, assim eu posso se dizer. Eu acho que traz um look muito especial quando a gente vai captar reação das pessoas. A Fuji Brasil resolveu enviar pra gente lá no set, no dia, duas Fuji X-T3 que na época estavam sendo lançamento, pra gente testar e dar uma opinião acerca disso. A primeira eu coloquei em um andar de cima, o nosso último andar, em um slider motorizado, e a gente teve takes muito irados com essa câmera. Então a gente colocou essa câmera onde a gente conseguia pegar um pouco da rua, então dando essa característica bem de São Paulo, trazendo de volta para nossa locação do Teatro Oficina. A nossa outra Fuji X-T3 a gente resolveu colocar no público, mas agora do lado de trás e cruzando o público, ou seja, como a gente tinha andares diferentes ali, a gente colocou um operador móvel pegando takes bem criativos de silhuetas das pessoas ou de reações, pegando over the shoulder, ou seja, de um para o outro, ali cruzando um take de um andar para o outro. E agora eu queria entrar em um outro aspecto que foi um dos maiores desafios desse projeto. Eu estava muito acostumado a trabalhar sempre com trilhos muito grandes, com gruas no set de live que eu curto produzir. E devido a essa locação, que ela é totalmente estreita, ela é um grande corredor e ela também tem rampas descendo e subindo, a gente automaticamente teve que cortar essa ideia do papel e a gente teve que repensar o nosso jeito de captar um show ao vivo, tendo movimento de câmera, que é algo que eu não abro mão em nenhum dos nossos mapas. E depois de caçar muitas soluções, de fazer alguns testes e de assistir algumas coisas diferentes da nossa linguagem padrão, eu descobri dois equipamentos que foram muito bacana pra gente somar nesse projeto. O primeiro movimento que a gente escolheu foi um trilho remoto e eletrônico. Ele basicamente é operado por duas pessoas, uma só para controlar o carrinho e outra só para controlar a cabeça. Para um segundo movimento e trabalhando a favor do nosso set e ser bem estreito e bem longo, a gente trabalhou com uma grua retrátil, ou seja, a partir disso a gente poderia ter movimentos subindo e descendo, mas também entrando e saindo. Em terceiro lugar, para fechar os nossos movimentos, a gente escolheu um Dana Dolly. A gente colocou acho que cerca de 2,5 metros ou até 3 de Dana Dolly com uma lente zoom e deu um resultado muito bacana e garantiu o nosso take principal do projeto, que foi o Brunão. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Geralmente em uma live eu trabalho com um número menor de câmeras, mas eu gravo mais takes das mesmas canções. Mas esse projeto também, um dos pontos cruciais e muito específicos que a banda me pediu foi que fosse um show do início ao fim, sem parar. Ou seja, para isso eu precisaria captar tudo no estilo one take, todas as câmeras rodando, só cortando o rec de uma música para outra, mas sem repetir nada. E para isso eu precisaria ter um mapa super estratégico e com uma grande diversidade de imagens. Por isso que a gente escolheu ter tantas câmeras assim, e também por isso que eu me comprometi a misturar alguns tipos de câmeras para que eu pudesse ter essa versatilidade e facilidade na hora de captar o material e extrair o melhor do que a gente tinha daquele show. Algo que eu acho que super marca esse projeto é que ele é totalmente peculiar em diversos sentidos. Até na hora que eu fui desenhar o mapa da banda ali, onde eu iria posicionar, quais eram os praticáveis que eu ia colocar, até isso eu precisei desconstruir bastante, porque eu precisaria passear com as minhas câmeras entre eles para que a gente pudesse ter takes específicos. Eu quebrei muito a cabeça para desenhar esse mapa, pessoal, mas no fim, deixar esse caminho entre a nossa banda, os backs e o Brunão foi, acho que, uma das melhores decisões que eu fiz nesse projeto. Esse projeto está marcado de reuniões muito longas, de quebrar a cabeça junto aqui no escritório e realmente tentar achar soluções para problemas que a gente nunca imaginou que a gente teria em um set de música ao vivo. Mas pessoal, tudo isso é muito importante. Cada vez que a gente é mais puxado para sair da
da nossa zona de conforto, a gente tem que ligar o motorzinho da criatividade e acessar uma nova marcha. Isso nos faz ter ideias totalmente novas, totalmente frescas e únicas. Eu mergulho muito do resultado que a gente construiu aqui juntos. Muitas pessoas especiais participaram disso, mas eu não poderia deixar de mencionar o Wilter Abreu, que foi o produtor desse projeto. Com certeza essa parceria minha de direção e produção com o Will foi a peça-chave para fazer tudo isso funcionar, porque ao mesmo tempo que eu estava cheio de ideias, o Will precisava tornar tudo isso estratégico e prático para que a gente pudesse executar no tempo que a gente tinha na locação e realmente ter uma entrega satisfatória no dia do nosso set. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, mas tem vontade de se aprofundar profissionalmente no audiovisual, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, a FJR School. Ele pode ser o seu mapa dentro do audiovisual. E lá nós ensinamos pré-produção, captação, pós-produção e todos os aspectos necessários para você ter uma carreira de sucesso dentro do audiovisual. O link está aqui na descrição para você se tornar um aluno hoje mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe um comentário aqui embaixo me contando qual foi o aspecto mais interessante que você achou desse nosso projeto com o Morada. E pra gente não perder o nosso costume, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.